Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus, Pastor Edson Torres, da Demissão Canadá. Estou aqui em Toronto, no Canadá, e nesta manhã quero louvar a Deus por mais esta oportunidade de nós meditarmos na Palavra do Senhor. Espero que o seu dia tenha sido um dia abençoado, que você possa ter dormido bem e que possa já ter levantado nesta manhã e agradecido a Deus por este dia de vida. Independente das circunstâncias, independente dos problemas que você possa estar enfrentando, se você está me assistindo agora, se você está vivo, você tem motivo para glorificar a Deus, para agradecer a Ele pela sua bondade. Quero te convidar para ler comigo na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 15, a Bíblia diz assim, o título dessa leitura é Cristo dá-nos o exemplo de abnegação. Capítulo 15 de Romanos, verso 1 diz assim, mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Pois também Cristo não agradou a si mesmo, mas, como está escrito, sobre mim caíram os insultos dos que te insultavam. Veja que essa palavra, ela fala sobre abnegação. Fala sobre sentir, sobre experimentar o sofrimento do outro, sobre tomar o lugar do outro. E aqui Jesus é o nosso maior exemplo. Nós vivemos em tempos, em dias em que as pessoas, cada um cuida de si mesmo, cada um se importa só mesmo com a sua dificuldade, com os seus problemas. E muitas vezes nós temos uma grande dificuldade de entender a fraqueza do outro. Quando Paulo está falando aqui, ele está falando que nós somos fortes, não é no sentido espiritual, ou ser mais espiritual do que alguém, ou não. É porque ele já conseguiu entender coisas, eles haviam conseguido entender coisas que alguns às vezes não conseguiram ainda. Às vezes, as pessoas não têm noção total das coisas, e pode te criticar, pode falar algo que não te agrada, porque não conhece. Porque nesse sentido Paulo está dizendo que eles são fracos, que eles não ainda suportavam certas coisas, que o apóstolo já suportava, porque ele já tinha maturidade, ele já tinha experiência com Deus para suportar outras coisas. E aí ele está se chamando de forte e dizendo, se nós que somos fortes, nós temos que suportar os fracos. Jesus, ele nos suportou em todas as coisas. Jesus suportou as nossas falhas, ele levou uma cruz pesada, suportou o peso por nós. Aquela cruz estava o peso de todo o pecado da humanidade, o meu e o seu estava naquela cruz. Não eram só madeiras, espiritualmente estava o peso do pecado da humanidade. Jesus suportou. E aqui a leitura é muito clara, dizendo que nós temos que suportar as fraquezas dos mais fracos. Talvez você tenha alguém que você está considerando alguém ignorante, alguém que não sabe de nada, mas talvez essa pessoa ainda não conseguiu entender o que você já entendeu. Ou talvez pode ser o contrário. Talvez essa pessoa entendeu alguma coisa e você não entendeu. Ou seja, nós não sabemos. O importante é nós seguirmos o exemplo de Cristo e sermos capazes de suportar uns aos outros, de tolerar as fraquezas uns dos outros, de entender a falta de entendimento às vezes de alguém. Quantas famílias destruídas, casamentos, amizades, quantas coisas se destroem porque ninguém tem paciência com ninguém. Ninguém suporta a falha de ninguém. É por isso que nós vemos as pessoas cada vez mais não querendo viver no meio das pessoas. Nós vemos as pessoas querendo viver com animais, não tem nada de errado nisso. Mas há um sinal, um pequeno sinal aí, de que as pessoas não suportam mais viver entre pessoas. E isso não é bom. Jesus nos deu o exemplo do que é suportar pessoas falhas. Suportar pessoas que não fizeram nada por Ele, que não buscavam a Ele, mas o amor dele foi grande, Ele se colocou em nosso lugar. E aqui Paulo diz assim, pois Cristo também não agradou de si mesmo, Ele não olhou para aquilo que agradava a Ele. A Bíblia diz que Cristo, Ele estava na glória, Ele era adorado pelos anjos, Ele era adorado pelos seres celestiais. Ele mesmo diz, depois da sua ressurreição, Pai, glorifica-me agora com a glória que eu tinha antes da fundação do mundo. Ele era glorificado, exaltado, e Ele veio aqui para sofrer por você, por mim. Ele não olhou para a sua própria razão.
Ele não olhou para aquilo que ele tinha razão, para aquilo que ele deveria fazer ou não deveria fazer. A Bíblia diz assim: pois Cristo também não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim, sobre ele, sobre Jesus, caíram os insultos dos que te insultavam. O insulto que era para você, o insulto que era para mim, caiu sobre ele. A ofensa que era sobre você, a ofensa que era sobre mim, caiu sobre Jesus. E por que nós não somos capazes, em nenhum momento, de suportar a fraqueza do outro? Em nenhum momento de suportar a falta de entendimento, de conhecimento, de paciência do outro? Ou talvez analisarmos que talvez o outro é que está nos suportando e nós achamos que deveríamos suportar ele. Precisamos pensar nisso. Precisamos pensar que Cristo, ele levou sobre si os insultos que era meu, os insultos que era seu. Ele não olhou para a sua própria razão. Eu vou ler novamente aqui o que diz em Romanos capítulo 15. Pois também Cristo não agradou a si mesmo. Ele não veio aqui para agradar a si mesmo. Ele veio aqui para agradar ao Pai, para morrer em nosso lugar, para dar sua vida por pecadores, por pessoas que não mereciam, e dentre eles estamos eu e você. Nesta manhã, pense nesta palavra, medite nesta palavra. Há alguém que talvez você não está suportando por pouca coisa. Aí você vai dizer: não, é porque você não está no meu lugar. Mas ninguém suportou o que Jesus suportou. Nada do que você possa estar suportando é maior ou chegue perto do que Cristo suportou pela sua vida. Portanto, precisamos aprender a suportar mais. Precisamos aprender a amar mais, a ter mais tolerância, porque os dias pedem mais tolerância. Os dias em que nós vivemos pedem mais tolerância. Procure alguém que você está impaciente. Fale com alguém que você não suporte mais. Tente resolver de outra maneira. Olhe para Cristo. Olhe para o exemplo que Ele te deu. Sempre quando você olhar para alguém e falar assim: essa pessoa eu não suporto, se coloque no lugar de Jesus. Ele olhando para mim e para você. E Ele também dizendo assim: você eu não suporto. O que seria de nós? Aonde nós estaríamos? Quem seria por nós? Só Jesus pode fazer isso. Então nesta manhã eu quero te dar esse conselho da palavra de Deus. Assim como Cristo também não olhou para si mesmo, não olhe só para si, não olhe só para a sua razão. É tempo de nós nos voltarmos para Deus e nos voltarmos para a sua palavra, para o ensinamento bíblico e entendermos que tolerância, perdão, misericórdia fazem parte de ser cristão, fazem parte de servir a Deus. E se você fizer assim, se eu fizer assim, porque eu também estou lutando para fazer isso, nós teremos uma vida melhor e Deus vai se agradar de nós. A Bíblia diz assim, que mesmo quando nós vamos trazer a nossa oferta, alguém pode pensar assim: eu não suporto ninguém, mas eu dou minha oferta, eu dou meu dízimo na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo. Não. A Bíblia diz que Deus manda deixar no altar, ir lá e se reconciliar primeiro, porque Ele não vai aceitar aquela oferta. Você não paga pelas bênçãos, você não paga pelo perdão. Nós precisamos exercitar o amor de Deus em nosso coração. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus.